E aí galera, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre a democracia ateniense no ponto forte do sorteio, da ideia de sorteio, né? Sorteio de pessoas para funções públicas. E de outro lado, eu quero trazer a preocupação contemporânea em trazer técnicos para cargos políticos, né? Aquela afirmação defendida e soa tão bem ao ouvido da gente, né? Não trarei um político, trarei um técnico para as funções públicas. E eu quero não falar do certo e do errado, mas refletir sobre essas duas concepções extremas, o sorteio e o cargo técnico. Vamos pensar a realidade ateniense. Os atenienses, eles eram governados pelos eupátridas, ou seja, aquelas pessoas nascidas de bons pais, ou seja, das famílias míticas que teriam sido os primeiros em Atenas. Então eles eram nobres. E estes nobres é que administravam a cidade. Então existia os nobres que disputavam entre si o domínio político sobre a cidade, haviam os pobres e haviam os ricos. Então havia uma disputa pelo poder, como eu disse, pelos eupátridas, pelos nobres, e esses nobres seduziam o povo ou seduziam os ricos para se manterem. E com isso sempre havia o risco de uma tirania, de um rompimento, né, da harmonia social, vindo então uma tirania. Isto era um problema. Para amenizar essa situação, foi chamado Drácon, para que ele fizessem leis que suavizassem, que apontassem para uma harmonia entre essas pessoas, né? Entre a população, entre as pessoas, enfim. Não teve sucesso, portanto, acaba que algumas atitudes deveriam ser tomadas. E é Solon que aparece, né? Que atitudes foram essas? Bom, sabia-se que a aristocracia deveria ser atingida, né? De alguma forma, diminuída em seu poder, em seu domínio. Portanto, começou devagarinho. Uma das atitudes, né, que Solon tomou foi perdoar as dívidas. Então a prisão por dívida, porque ele era simpático aos pobres, né? A prisão por dívida ele aboliu, as dívidas ele aboliu. Então isso deixou as pessoas mais felizes. Por outro lado, ele decidiu que para votar e ser votado, o voto seria censitário, ou seja, era preciso ter uma certa riqueza, uma certa produção nas terras, né, para habilitar a votar e ser votado. E então, se de um lado ele foi favorável às tensões populares, de outra forma ele desagradou. Por quê? Ao manter uma quantidade de riqueza, ele desagradou os pobres, né? E desagradou aos eupátridas, aos poderosos, os nobres, porque sendo por riqueza, não era a nobreza o padrão era a riqueza, e um plebeu poderia ser rico, né? Então começa a ser atingido, portanto, a ideia de um monopólio de poder. As coisas evoluem, né? As coisas vão evoluindo até o ponto, e aí já é o início da democracia ateniense mesmo, né? Surge, portanto, a ideia já desenvolvida do sorteio. O que era o sorteio? As funções públicas, elas eram exercidas por sorteio, ou seja, qualquer um que fosse cidadão, maior de 18 anos, homem, filhos de pai e mãe ateniense, né? Sorteio, e por um determinado tempo. Os arcontes, que eram
os que governavam, né? A Atenas era dividida por região, essas regiões propunham os seus nomes para ser arcontes e eles eram sorteados. Então vejam a ideia do sorteio, então do monopólio acaba caminhando para o sorteio. O que significa o sorteio? E é aqui que eu quero focar. O que significa o sorteio? Sorteio é a ideia de qualquer um, né? Qualquer um cidadão. Então, qualquer cidadão pode ser estar a serviço por um determinado tempo, né? A serviço do Estado. Ele pode administrar o Estado, servir ao Estado. Portanto, qualquer um trabalhará a favor do Estado por um determinado tempo. Então fica claro que aquele lugar não é dele. Né? Existe uma questão divina interessante, porque o sorteio, o acaso, dá espaço para a mão do divino. Então, há uma mão humana, ou seja, as pessoas que se dispõem, e há a mão do divino no sorteio, no acaso. Então, é uma solução bastante interessante. Mas volta à ideia de qualquer um. Não é necessário, por exemplo, para fazer o festival de Dionísio, né, que a pessoa responsável seja um engenheiro. Né? Não é necessário para ser júri, né, que a pessoa conheça todas as leis atenienses. O fato de ser um cidadão e, por consequência, conhecer a realidade da cidade, o fato de circular pela cidade, se desenvolver a pessoa, desde pequeno até grande, naquela sociedade, lhe dava as condições, eles entendiam, para ser jurado, para, enfim, exercer as mais diversas funções em Atenas. A polis, na Ágora da polis, essas pessoas, porque aqui havia ainda havia o voto e o sorteio. Por exemplo, na Ágora de Atenas as pessoas vinham votar, mas quem ia controlar, né, os responsáveis por conduzir a assembleia eram sorteados. Então havia um voto, mas quem coordenava, quem comandava eram sorteados. Vejam que há uma ideia de equilíbrio aqui. Agora me lembra, agora eu falando isso, me lembra de um candidato agora brasileiro que disse que daria, que ele preferiria como ministro da economia um político e não um técnico. Percebam, na democracia ateniense, o técnico não era o procurado, era qualquer um, quem tinha vivência, o cidadão, né? E século XXI Brasil, aquele desejo, né, por técnico, né, por técnicos e afastamento do político de cargos políticos. Exemplo, vamos imaginar que eu queira criar um Ministério da Engenharia. Todos imaginariam que para ministro do Ministério da Engenharia seria um engenheiro. Vamos fazer um meio termo agora entre o sorteio de um lado e o extremo do técnico. Vamos imaginar que eu, presidente da República, coloco como ministro do Ministério da Engenharia um cidadão qualquer, né? Um presidente de bairro, da associação de bairros, né? E eu coloco como ministro. As pessoas diriam, mas como? Que loucura! Para administrar engenheiros tem que ser engenheiro. E eu diria, vamos imaginar, não, eu quero alguém que tenha visão política, eu quero alguém que tenha uma visão da realidade, que tenha vivido nos bairros, que saiba o que a população precisa. E esta pessoa, que não é um engenheiro, é uma pessoa comum, não importa a escolaridade dela, é uma pessoa comum, vai se assessorar, e eu como presidente garanto isso, vai se assessorar de engenheiros. Então, um cidadão comum, convivência, né?
assumiria o comando da mais importante pasta, ministério do meu Brasil imaginário, o Ministério dos Engenheiros que vão reconstruir o país, né? Então, percebam que seria uma visão política colocada num lugar onde, diz o mito, seria um técnico. Alguém poderá me dizer, mas Amilcar? Mas esse cidadão, agindo desta forma, não correria o risco de administrar mal recursos, né? E valorizar apenas uma visão, apenas a periferia, por exemplo, gastar enormes recursos lá, né? Poderia um engenheiro dizer, veja, Amilcar, presidente Amilcar, o ministro quer construir uma ponte de 80 milhões de reais num bairro muito pobre, que não vale a pena, nem carro tem lá, né? E o ministro se defenderia dizendo, sim, não tem carro hoje, mas se eu colocar a ponte, terá carro amanhã. Vai o transporte, a ambulância, vai passar por lá com maior facilidade e haverá um desenvolvimento. Percebam? E então poderia que o argumento do ministro seja superior ao do engenheiro. O engenheiro fará a ponte de 80 milhões e o bairro poderá se desenvolver. Mas além disso, no século XXI, vamos imaginar que esse ministro comum, ele estará ao seu lado o ministro da Economia, teremos o Tribunal de Contas da União, teremos o próprio presidente, teremos o STF, teremos o Congresso. Então, mesmo que esse ministro seja um cidadão comum, ele não estaria sozinho. Então, veja que a ideia de um político não é algo para se jogar fora, né? Para colocar um político como ministro político em lugares técnicos, desde que técnicos o assessorem e ele seja republicanamente acompanhado. Então, de um lado eu tenho qualquer um do sorteio, cujo o mínimo exigido é ser cidadão, portanto ser filho de Atenas, ter se desenvolver em Atenas, conhece a realidade de Atenas e, portanto, vai administrar Atenas e vai participar. E, de outro lado, nós podemos colocar um contraponto como técnico, aquele que no Brasil século XXI não precisa conhecer a realidade, mas conhece a tecnicidade do cargo. Mas é possível achar, quem sabe, um meio termo, colocar alguém no século XXI do povo, ou alguém de pensamento político, um Péricles contemporâneo, né, que simpático às populações e que seja bem assessorado. Então, a ideia do qualquer um, eu gostaria que ficasse circulando. Eu não sei se é certo, eu não sei se é errado, mas eu gostaria que nós pensássemos. É interessante qualquer um cidadão, qualquer um, assumir lugares aonde nós fomos ensinados a pensar que política não deve chegar perto, que deve ser técnico. Seria interessante a ideia de qualquer um, levando em consideração que esse qualquer um é qualquer um, no mínimo, engajado às questões públicas, às questões republicanas, no mínimo pessoas que tenham algum histórico de preocupação com as pessoas, com os outros cidadãos. Fica aqui a reflexão, não tenho a resposta, mas tenho a reflexão, certo? Abraço e até a próxima.